Olá! A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 4. E hoje nós vamos falar de trabalho, porque Salomão gosta de falar de trabalho aqui nesse livro, né? Vamos falar sobre injustiça, vamos falar a respeito de ser melhor estarmos unidos, né? Termos companhia do que estarmos só e sobre termos um coração ensinável. Vem comigo e vamos juntos. Vamos aprender bastante neste dia e receber da palavra do Senhor que nos alimenta o espírito, né? Nos põe de pé. Bom, eu dividi em partes o texto, ok? Do versículo 1 até o versículo 13, eu destaquei uma ideia principal, mas eu vou ler com você somente o versículo 1. Vem comigo. Olha o que diz Salomão. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Então ele vai falar para nós a respeito da opressão, da maldade de uns homens para com os outros. Vamos falar dessa maneira. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Pare aqui. Ele vai desenvolver um pouco mais essa ideia nos outros dois versículos, mas eu acho que esse versículo resume bem a ideia principal. Ele está falando que entre os homens não há consolo, né? E que, em geral, o poder está do lado daquele que oprime. Isso é muito triste. Essa é a perspectiva humana, né? Aquilo que nós vemos acontecer no trabalho, na rua, no trânsito, no escritório, em todo lugar, né? Há uns subjugando outros e não consolando, não tendo a gentileza, não tendo empatia, não se pondo no lugar do outro. E ele está correto. É exatamente isso que nós podemos ver com os nossos olhos, né? Nós que buscamos fazer a vontade de Deus, nós podemos fazer diferente. Nós podemos ser a exceção a esta regra, né? Se o que Salomão fala como regra aqui é que não há quem console, só há opressão, nós podemos ser pessoas usadas por Deus para consolar outros. E por que podemos fazer isso? Porque somos maravilhosos e perfeitos? De jeito algum. João 14, 26 fala que o Pai nos enviaria o Consolador. E quem é o Consolador? A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo. Então, se eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos dentro de nós a presença do Espírito Santo de Deus. Recebemos o consolo do Pai no nosso coração. Não estamos mais abandonados e não precisamos mais ficar aflitos e nos sentindo sozinhos diante das situações que temos que enfrentar, porque nós somos casa de Deus, nós somos morada do Espírito. E se somos consolados por Ele, podemos também ser usados para consolar outros. Consolar através de palavras, consolar através do estender da nossa mão, fazendo por aquele nosso próximo aquilo que a gente pode fazer e que a pessoa precisa. Às vezes o que é tão pouco para nós, meus queridos, é tão muito para o outro. Não é verdade? Quantas vezes alguém nos dá alguma coisa e diz assim, olha, eu não estou mais usando, é útil para você? E a gente percebe que aquilo que para ela já pode ser descartado, para nós é o tudo, né? É maravilhoso. Eu nunca esqueço uma vez em que nós fomos para a casa de dois amigos aqui e nós estávamos lá brincando, as crianças brincando, nós conversando. Em geral a gente brinca também, que a gente gosta de jogos de tabuleiro. Estávamos lá brincando e as crianças brincando também em brinquedos diferentes. E aí então a criança, né, filha da dona da casa, deu para minha filha um brinquedo. E quando ela deu, se você é mãe, você vai entender o que eu estou falando agora. Às vezes os filhos querem dar os brinquedos assim, sem te consultar de antemão, e cria aquela situação chata, porque dentro da sua cabeça você pensa, poxa, ganhou daquela tia, ganhou daquela pessoa, é um brinquedo que depois a criança vai sentir falta, enfim. Quando a criança deu para minha filha, na hora eu me coloquei no lugar da mãe e falei, olha, não, pensa melhor, esse é o brinquedo, né? Para tentar dar para a mamãe aquela abertura de falar, é verdade, filha, então. E aí, esta mãe disse para mim, não se preocupe, a gente tinha separado esse brinquedo para doar, numa caixa para doar para quem quisesse, então não vai fazer falta. E uau, minha filha amou, inclusive eu tô lembrando disso porque hoje pela manhã ela colocou dentro da mochila, porque eles podem, né, ter ali o seu momento com o brinquedo, e esse brinquedo é especial para ela até hoje. Então, aquilo que às vezes é dispensável para o outro, para você é o tudo. Então, se nós pudermos consolar o próximo, se tivermos a oportunidade de dar uma palavra
de ânimo, de alento, de incentivo, que façamos isso, né? Como é boa a palavra no momento oportuno. A gente viu isso em Provérbios, né? Então, Salomão constatou que debaixo do sol não há consolo, né? Há impiedade, mas nós podemos fazer diferente porque nós temos um consolo, nós temos a fonte do consolo, nós temos o Consolador dentro de nós. E aí, então, eu quero prosseguir com você do versículo 4 até o versículo 6, mas agora eu vou ler todos os versículos, vem comigo. Descobrir, ou seja, ele vai falar de algo que ele constatou, né? Eu estou lendo na versão da NVI, na versão da revista atualizada, está um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, né? Ele fala, então vi que, ou seja, é simplesmente ele concluindo algo. O que foi que ele viu? Vem comigo. Descobri que todo o trabalho, toda a realização surgem da competição ou da inveja, né, na revista atualizada, que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. Bom, para aqui um pouquinho antes de nós prosseguirmos para o versículo 5. Eu fiquei pensando nisso aqui, né? A constatação dele é que nós nos movemos por causa do outro. Seja pela inveja, seja pela competição, quando o outro se move, a gente é levado a se mover também. E eu fiquei aqui meditando para ver em que será que Salomão se baseou, e eu acho que ele tem razão, gente. Imagina que eu e você, nós estamos tomando um café, e eu falo para você assim, nossa, amigo, eu comecei a ler a Bíblia, tá uma bênção, tá muito legal, pô, vamos ler comigo? Eu começo a ler a Bíblia, e você é incentivado a ler também. Não necessariamente por inveja ou por competição, mas você entende que Salomão tem uma certa razão no sentido de dizer realmente aquilo que é falado para um, move o outro, né? Uma pessoa começa a fazer atividade física, começa a ter resultados, e você olha e você fala, pô, que legal, acho que eu vou fazer também, preciso cuidar da minha saúde. Ou uma pessoa faz uma aplicação de Botox lá e fica legal, você fala, pô, acho que eu podia também dar uma eliminada aqui nessa marca de expressão. A verdade é que o outro nos inspira, nos desafia muitas vezes, né? E sendo por inveja, por competição, ou simplesmente porque você vê um bom exemplo e resolve, vamos dizer assim, segui-lo, é legal esse negócio de andar junto com outra pessoa, né? Que a gente possa aproveitar-se dos bons exemplos. Agora vamos continuar para ver qual é a ideia de Salomão aqui. O tolo cruza os braços. Pera só um pouco. Preste atenção que o início do versículo 4 está falando de trabalho, ok? Então, voltando para o assunto trabalho, né? Porque eu apliquei esse texto a outras circunstâncias da vida. Mas vamos voltar para o assunto trabalho. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço. Então, aqui nesses versículos, Salomão está falando para a gente a respeito de equilíbrio, né? Isso que nos move no trabalho, né? Na realização, em toda essa realização, falando de trabalho agora, gente, é a competição, é a inveja. Nós precisamos, em nome de Jesus, mudar o nosso ponto de vista. E ele vai trazer no verso 5 e no verso 6 duas ideias contrárias. No 5 ele vai falar do preguiçoso, o tolo que cruza os braços e destrói a própria vida, ou seja, aquele que não vai atrás dos sonhos, aquele que não trabalha para conquistar, aquele que não se move rumo ao propósito. Ele sonha em ter uma casa melhor, mas ele faz uma boa gestão dos recursos dele? Não. Quando ele vai alcançar isso? Nunca. Ele deseja mudar os móveis da cozinha. Ele senta com toda a família para planejar e dizer, pessoal, vamos cortar o desnecessário, vamos focar nisso. Não. Se ele não toma atitudes que levam rumo ao objetivo, como que ele vai chegar no objetivo, né? E eu falo aqui num contexto de família, mas até mesmo individualmente. Se temos um objetivo, se você aí é solteiro ou solteira, você fala, poxa, um dia eu quero me casar. Você já começou a guardar um dinheirinho para ter condições de que quando você encontrar a pessoa legal que você queira aí construir uma família, você tenha recursos para isso? Lembra de Provérbios, quando Provérbios falou para a gente arar a nossa terra? Que tem gente que nem arou a própria terra e já está querendo construir uma família? Salomão já tinha tocado nesse assunto antes, né? Então, o versículo 5 está falando do preguiçoso, o que não projeta. Agora o versículo 6 está falando exatamente do oposto. Olha só, é melhor você ter um pouco com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço. E aqui qual é a questão? A questão é a falta da paz.
É você viver uma vida em que você só trabalha, trabalha, trabalha e não tem paz, você não tem gozo, você não usufrui daquilo. E eu me lembrei que Eclesiastes 2:23 tem um versículo super legal e que quando eu meditei em Eclesiastes 2 eu não mencionei ele para você. Eu vou ler ele agora. Eclesiastes 2:23 fala: durante toda a sua vida, o seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Então, a pessoa que vive muito entregue ao trabalho, 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 o que acontece? Ela nunca desliga. Qual é o prazer? O prazer do trabalho também é a gente gozar do seu fruto. Se ele não traz descanso, se a gente só trabalha e não goza daquilo que estamos produzindo, tá errado, né? Então, nem tanto a uma margem, nem tanto a outra. Aqui ele está falando de equilíbrio. Do verso 7 ao verso 12 é uma porção grande, mas eu quero meditar nessas duas ideias, porque alguns autores separam essas duas ideias, mas eu quero meditar nas duas juntas, porque eu acho que faz sentido. Ele vai começar na versão da NVI dizendo descobrir, né? Ele vai falar mais alguma coisa que ele concluir. Que ele concluiu. Ele descobriu outra coisa absurda que acontece debaixo do sol. E o que foi que ele descobriu? Eu vou ler para você. Verso 8 fala assim, ó. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para que estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Pausa aqui, por favor. Então, aqui Salomão está dizendo, você trabalha? Então, goze do fruto do seu trabalho. Você tem um objetivo? Eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu quero reformar a minha casa. Beleza, todo mundo então vai fechar a torneira dos gastos e a família toda vai trabalhar nesse propósito. Ou, você é jovem, você é solteiro, você quer fazer um intercâmbio, você quer ter uma experiência em uma outra cultura, você quer fazer uma faculdade em outro lugar. Quais são as coisas que você pode fazer para isso? Esse ano nós começamos um projeto como família aqui em casa e eu te incentivo a isso. Tem um aplicativo chamado Duolingo. Tem algumas coisas nele que eu até não concordo, mas ok. Mas ele é um aplicativo gratuito para você aprender uma outra língua. E nós estamos num projeto como família de aprender francês. Olha que legal. Todos os dias a gente se incentiva, todo mundo tem um aplicativo instalado, todo mundo a gente faz, né, francês todos os dias e tem sido muito bom. Rita, vocês vão para a França? Deus queira que sim, eu gostaria muito de poder ir para a França. Mas assim, é um projeto. Será que algum dia alguma das minhas filhas vai estudar na França? Eu não sei, mas a gente vai aprender uma língua nova juntos, né? Talvez um dia uma delas possa dizer, francês, comecei a estudar lá quando eu era criança. Meu pai e minha mãe estudando junto com a gente. Então, você entende? Existem coisas que nós devemos planejar juntos e falar, vamos nessa direção. Como família é mais fácil. Agora, se você está sozinho, olha só o que nós acabamos de ler. Trabalha, 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 não dá descanso aos seus olhos e não se diverte. Você não goza daquilo que você produz. Pega um dinheiro e vá viajar. Né? Se você não tem um objetivo como esse que eu falei, né? de uma reforma, de uma compra, você tem algo, compre uma bolsa nova para você. Né? A sua maquiagem está acabando, compre uma maquiagem, compre um sapato confortável. Uma coisa é quando nós estamos vivendo um tempo de escassez e não temos. Outra coisa é nós negarmos a nós o prazer daquilo que é gerado com o trabalho que o Senhor Deus nos deu. Né? Não precisamos andar miseráveis. Podemos realmente dar glória a Deus através até mesmo daquilo que vestimos. Combinado? Continuando no verso 9 até o 12, e agora... Né? Salomão vai trazer o contraponto. Ele estava falando daquele que anda sozinho e agora ele vai falar dos benefícios de ter uma companhia. É muito mais fácil quando temos companhia. Então diz assim, e você pode aplicar, deixa eu fazer um parênteses, esse não é um texto para casamento, né? Eu sei que já ele é bem usado em ministrações de casamento, mas acho que isso pode se referir não somente a relacionamentos como amor, né? Como um casal, mas também de amizade. Como é bom nós termos um amigo que nos levanta quando a gente cai, gente. Vamos lá, diz assim, verso 9, é melhor ter companhia. Poxa, eu vou ler na revista atualizada, eu não vou ler na NVI isso aqui, me recuso. Vamos lá, gente. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade.
Então, aqui, Salomão vai dar alguns exemplos, né, de benefícios em nós estarmos junto com o outro. Bom, quando você trabalha em dois, com certeza, né, o pagamento, né, a recompensa do seu trabalho vai ser maior. Com certeza, se você cair por qualquer situação que seja, né, cair fisicamente num buraco, numa vala. Pensa aí, né, querida, aqui a gente está falando de deitar os dois juntos para se esquentar. Pensa numa situação, por exemplo, de pastoreio de ovelhas naquela época. Eles saíam para pastorear. Onde que eles dormiam, né? Eles dormiam muitas vezes no campo. Ou eles se recolhiam no lugar um pouquinho mais protegido, mas ainda assim, estando em dois, muito melhor do que estar com um, né? Eles se esquentam, a gente se aquece. Até os animais são assim, né, gente? Então, ele vai dando aqui vários exemplos em que é muito melhor nós estarmos juntos com alguém, né? E nesse sentido, eu me recordo que a visão de Deus para nós é a ideia de igreja, é a ideia de comunidade, é a ideia de estar junto, né? Eu ajudo o meu irmão a pensar numa coisa que ele não pensou. E eu posso chamar ele de irmão porque ele é filho de Deus como eu sou, nós temos o mesmo pai, né? Então, é muito bom essa coisa de andar em comunidade. Você tem um amigo que é mais chegado que o irmão, um amigo que te fala a verdade, um amigo que te exorta. É muito bom nós não andarmos só. E para finalizar, então, aqui a gente, antes de eu ir para o último versículo, veja que esse texto não se aplica apenas a casamento, né? Quando fala de cordão de 3 dobras, obviamente, né, tá falando, eu acredito que seja, né, que tá falando de você, do outro e de Deus, né? São essas três pessoas que fazem uma aliança, ser uma aliança duradoura, né? Quando nós temos um relacionamento firmado em Deus, com lealdade, com reciprocidade, esse cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, ele é firme, né? Ele aguenta a pressão. Glória a Deus. E para finalizar, essa última porção que vai do 13 até o 16, eu não vou ler tudo, eu vou ler somente um versículo. Olha só. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita a repreensão. E o que eu quero destacar aqui? Nós deveríamos ser, queridos, pessoas que, ao ficarmos mais velhas, no sentido cronológico, ficássemos também mais sábias. Nós deveríamos ser pessoas que vamos amadurecendo ao longo do tempo e entendendo junto de Deus qual é a vontade dele, o seu propósito. Sermos pessoas que nos deixamos abater menos pelas maldades da vida e nos apoiamos mais em fé na verdade de Deus, da nossa identidade nele. Mas a verdade é que isso não é uma regra, né? Muitas vezes encontramos pessoas imaturas ao longo da nossa vida e talvez até nós possamos ser bem críticos conosco e dizer, em algumas áreas eu ainda sou imaturo. O que está dizendo aqui, o que eu acho que é a ideia principal, é que nós precisamos ser ensináveis. Precisamos ser pessoas que aceitam a repreensão, como diz esse versículo 13. Porque sejamos jovens, né, ou sejamos já com um pouco mais de idade, ou sejamos realmente idosos, a sabedoria está em olharmos para nós e entendermos que nós estamos num processo de aprendizagem. Nós não temos o conhecimento todo. Não é que a gente não sabe nada, né? Só sei que nada sei. Não é exatamente não sei nada. Não, você sabe. Você tem verdades, você tem aprendido. Mas tem que haver no nosso coração aquela disposição de continuar na jornada da aprendizagem, né? Não sermos pessoas irredutíveis e que se acham a dona da verdade, pessoas que não cedem, pessoas que não são capazes de dizer, me perdoa, eu me enganei, eu disse uma coisa, mas eu estava equivocado, você estava certo. Temos que ser essas pessoas, sabe? E eu finalizo aqui Eclesiastes 4 com esse versículo, né? Que aceitemos a repreensão, que aceitemos quando uma correção chega até nós e nós somos obrigados a parar, né? E a mudar a rota que nós havíamos a princípio planejado. Isso também é bom, né? Isso também agrada a Deus. Deus abençoe muito você em nome de Jesus e até o próximo capítulo.